Como a sua mente está sabotando o seu futuro e o que fazer para se livrar disso? Você sente que você se auto-sabota mesmo quando você sabe o que precisa ser feito? Às vezes você tem que fazer aquela tarefinha chata de casa para deixar tudo em ordem, mas você vai prolongando, você vai se sabotando. Ah, daqui a pouco eu faço. Não, amanhã eu resolvo. Até que amanhã vem e amanhã tem outros problemas, novos problemas, às vezes mais difíceis do que do dia anterior, e aí você acaba deixando do dia anterior e vai virando uma bola de neve, né? Até porque a procrastinação, ela gera isso. Ela gera bola de neve. E é inerente que a gente procrastine, tá? Eu não tô aqui pra falar, ah, não procrastine. Não, eu também procrastino às vezes, todo mundo vai procrastinar em algum momento. Mas quanto a sua autossabotagem com relação a você mesmo tá te fazendo procrastinar para executar o que tem que ser feito? Por exemplo, às vezes você sabe que tem que fazer uma atividade do trabalho para alcançar tal resultado, mas você não faz e de repente é uma crença limitante do seu consciente, do seu subconsciente, que está com medo de alcançar aquele lugar, está com medo das coisas mudarem, está com medo da sua vida ser diferente do que ela é hoje. Apesar de hoje não ser desconfortável, você acabou encontrando um conforto dentro do desconforto. Então você continua nessa autossabotagem mental para não fazer o que tem que ser feito, não alcançar os seus objetivos. E assim, eu tô dando só um exemplo, né, de você se auto-sabotando para não alcançar o sucesso, com medo do sucesso, mas tem inúmeras outras crenças limitantes que podem estar fazendo você procrastinar e, portanto, se auto-sabotar. A procrastinação é um ponto, né, da autossabotagem, mas ela não é tudo. Então vamos entender melhor como que isso funciona. Existem três sabotagens muito comuns que a nossa mente prega em nós mesmos. A primeira são as crenças limitantes. Então são aquelas comparações de eu não sou bom o suficiente, se eu fizer isso, não vão gostar de mim, ou eu só vou lançar esse projeto ou esse produto, eu só vou mostrar para o mundo esse produto quando ele estiver 100% pronto e 100% perfeito. O que é completamente o oposto do que você deveria de fato fazer. Até porque a gente só entende de fato o nosso produto com propriedade a partir do momento que ele sai e toma vida, que ele sai para os outros, que ele aparece para outras pessoas consumirem e também te trazerem um feedback. A gente, quando está muito dentro de algo, tem esse desafio de visualizar a imagem completa. Então, às vezes, você precisa se retirar do foco para conseguir ver de fato o que está acontecendo. Isso serve para a sua vida, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho. Então, sair do foco, sair da emoção e ir para esse terceiro lugar onde você visualiza tudo e consegue ter uma melhor compreensão do que de fato está acontecendo. Não é as suas emoções tomando conta daquele espaço, é o que de fato está acontecendo de forma racional. Então, quando eu digo não esperem essa crença limitante de tem que estar perfeito para soltar para o mundo, para de fato soltar, porque isso vai levar muito mais tempo do que você poderia levar, e as pessoas que fazem acontecer são aquelas que fazem. Não importa como, não importa se ainda falta preparar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, se você já tem a coisa, a ideia já pré-estruturada, coloca ela em ação. E aí as estruturas mais densas você vai compreender a partir do momento que estiver acontecendo. Porque aí você vai ver o que está falhando, o que não está funcionando, o que está funcionando. Quando o seu produto entra em contato com outros seres humanos, né, a gente visualiza novas coisas. Você consegue perceber novas coisas sobre o seu produto que precisa ser adaptado, precisa ser atualizado. Então não espere a perfeição, essa é uma crença limitante que vai te impedir de alcançar lugares maiores dentro da sua carreira e dentro da sua vida no geral. Outras crenças limitantes que você pode estar tendo é crença de dinheiro, então eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que ralar muito e ter crises e crises de burnout para poder fazer dinheiro. Isso é uma mentira, não quer dizer que você não vá ter que trabalhar muito para fazer dinheiro. Eu trabalho muito. Eu trabalho 1000 horas por semana, que não é o ideal sempre, mas eu trabalho muito. Não é por isso que eu deixo de viver minha vida também, não é por isso que eu deixo de fazer minhas viagens, que eu tiro um dia de folga por semana, pelo menos, para relaxar minha mente, até porque é no tempo ósseo, no tempo em que a gente está sem nada,
para fazer que a gente mais floresce, mais cresce, tem ideias melhores. Então, isso de tenho que trabalhar 24 horas por dia para ter um bom resultado financeiro é uma crença limitante que veio de décadas passadas, principalmente, de que você tinha que trabalhar, trabalhar, trabalhar sem fim, sem colocar em conta o seu lado mental, o seu lado físico. Principalmente a gente está falando de homens e mulheres, mas quando a gente fala de mulheres, a gente passa por períodos ao longo do mês que deixam a gente um pouco mais cansadas em alguns momentos, um pouco mais períodos hormonais, né, que deixam a gente um pouco mais cansadas, um pouco mais menos produtivas. Isso é normal, todas as mulheres vão passar por esse período. O que acontece na atualidade é que a gente passa por cima disso e acaba fazendo mais do que a gente deveria. E aí vem o cansaço extremo, vem as crises. Não só para as mulheres, os homens também passam por ciclos ao longo do mês diferentes, né? E eu não consigo falar deles com propriedade, até porque eu sou mulher e passo por esses ciclos, mas é importante que todos nós, seja homem, seja mulher, seja qualquer gênero que for, é importante que você perceba o ritmo do seu corpo ao longo do mês. Então, não vamos falar de homem e mulher, vamos falar em pessoas, ser humano. É importante que você, ser humano, perceba qual é o ritmo do seu corpo, qual é o seu ritmo hormonal, o que te faz ter mais cansaço, o que te faz ter mais energia, o que te faz ficar mais parado, o que te faz levantar. Por que eu tô falando isso? Porque essa crença limitante do dinheiro, de escassez, ou eu vou ter que trabalhar 24 horas todos os dias, ou eu não vou ter dinheiro, ela acaba afetando todo o resto e principalmente a sua comunicação. Porque se você não está num bom lugar mental, se você não está com a cabeça limpa, a sua comunicação vai sofrer o impacto. E a sua vida no geral também. Então, as crenças limitantes são aquelas que a gente estipula para nós mesmos como verdade universal, porque a gente ouviu e viu isso a vida inteira. Então, a gente acredita nelas piamente. Não sou bom o suficiente. Eu preciso fazer muito para eu ser reconhecido. Eu nunca vou conseguir entregar nada tão bom o suficiente. Eu preciso entregar só quando for perfeito. Eu preciso dar conta de tudo. Todas as crenças limitantes que vão, de fato, limitando a sua vida. É por isso que elas chamam de crenças limitantes. Então, tudo que você estipula para você mesmo, que limita a sua vida, de alguma maneira que te fere, é uma crença limitante, provavelmente. E vale a pena a gente olhar para elas com carinho e pensar se isso de fato faz sentido para sua vida ou não, porque não tem certo e errado. Eu não tô aqui para falar, façam isso ou façam aquilo, esse que é certo, esse que é o errado. Não. Tem só percepções da vida que a gente pode observar se a gente quiser. A segunda sabotagem é o medo disfarçado de procrastinação. Eu falei isso no começo do vídeo, mas eu vou reafirmar agora. O medo disfarçado da procrastinação também não vai te levar a lugar nenhum. E acho que isso fica nítido, né? Só pelo medo te levar à procrastinação, só por essa frase acho que já fica bem nítido. E o que que isso significa? Significa que às vezes você tá com tanto medo da vitória, é uma das opções, como eu disse no começo do vídeo. Às vezes você tá com tanto medo de ter vitória, de ter sucesso, que você acaba procrastinando de uma forma muito inconsciente, muito no seu subconsciente. Então, por isso que é importante olhar para as crenças, para você perceber o que está te limitando. E provavelmente esse medo disfarçado de procrastinação, ele tá ali nesse bolinho das crenças limitantes também, em algum nível, né? Mas tenha clareza, eu tô deixando de fazer tal coisa, por quê? Qual que é o motivo de eu não estar indo na aula hoje? Qual que é o motivo de eu não estar indo no trabalho hoje? Qual o motivo de eu não estar performando como eu deveria estar? Qual o motivo de eu estar deixando de fazer essa atividade de casa? E quando eu digo atividade de casa, é arrumar a casa ou coisas assim, ir no mercado. Preciso muito ir no mercado. Tá, então por que que você não tá indo? Se você precisa muito. Analise as estruturas das coisas, não deixe passar batido, só passou mais um dia e foi. Não, analise. Tá, não vou no trabalho hoje ou não vou fazer essa atividade do trabalho porque eu tô sobrecarregado e não vou aguentar. Se eu fizer essa atividade do trabalho, eu vou ficar muito cansado e isso vai piorar o resto da minha semana. Ok, não vou conseguir ir nessa aula hoje
porque se eu for, eu não vou ter tempo de fazer outra coisa do trabalho que é mais importante e urgente agora. Ok. Então, assim, também perceba quais são as desculpas que você está dando para não fazer o que tem que ser feito e o que de fato é um motivo real, racional e palpável para você não fazer o que tem que ser feito. E tudo bem se você está procrastinando, tudo bem se você não está conseguindo fazer o que tem que ser feito, se você está cansado, tá tudo bem, mas é importante você olhar para isso e pelo menos perceber, putz, eu tô muito cansado, então dá um tempo para você também, ao máximo que você puder e que não for ferir a sua vida estrutural, financeira e, enfim, dia a dia. Pensa o que você pode fazer para se dar amor também e para se dar o que você precisa, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Você vai viver com você daqui até o final dela, só com você. Então, cuide de você e da sua mente e do seu corpo. Se você está colocando essa capa em cima do medo com a procrastinação, entenda o porquê disso. E essa resposta vai te levar para um caminho. Ela vai te dar algum caminho. Seja, não estou satisfeito com o meu trabalho e preciso mudar. Não estou satisfeito com a minha casa e preciso fazer algo para mudar. Ele pode te dar uma energia ou ele pode te dar uma consciência. Por exemplo, eu, uns anos atrás, quando me formei, estava para me formar, na verdade, no direito, faltava acho que 6 meses para eu me formar, e eu fui percebendo que não era aquilo que eu queria fazer. Eu fui parando para pensar, tá, eu vou ficar aqui no escritório todos os dias até o resto da minha vida. Socorro. E aí comecei a ter crise de ansiedade. Comecei a chorar sem motivo, comecei a ficar mal, me sentir impotente, me sentir insuficiente, autoestima baixa, insegurança. Tava numa época até que meu físico não estava condizendo com o que eu sou. Então eu tava um pouco acima do peso, levando em consideração o meu peso normal. Tava com mais espinhas no rosto, cabelo quebrado, enfim, coisas que eu analisei sobre mim mesma, tá? Não tô falando que isso é ruim para outras pessoas, tô falando que eu analisei para mim mesma. Não tava numa fase boa e tava colocando a procrastinação em cima disso. Eu já sabia que eu não tava feliz com o direito. Eu já sabia, já tinha um tempo. Acredito que até um ano, mais de um ano, eu já sabia que eu não estava feliz. Mas tomar essa decisão de que eu não estava feliz com o direito ia envolver muita coisa, ia envolver ter que mudar de faculdade, será que eu vou me formar ou não? Eu tenho que fazer um TCC, tenho que entregar isso, faltam só 6 meses, o que eu vou fazer depois que terminar? Enfim, milhões de perguntas que o nosso cérebro vai criando pra gente continuar nessa autossabotagem. Porque dentro de nós mesmos a gente vai estar brigando sempre com o superego, com o nosso ego e com o id. E eles vão estar ali numa luta constante para entender o que é melhor para você. E às vezes um vai ganhar, ou o superego ou o id. Um deles vai ganhar aqui aquela batalha. Então esteja atento às suas decisões. Perceba se você está disfarçando o medo de procrastinação para não ter que encarar uma situação difícil e uma escolha difícil. Mas essa escolha difícil ela vai te levar para um lugar melhor. Se você escolher tomar a decisão difícil que você sabe que é a melhor para você, e só você sabe o que é melhor para você, só você. Então, se você está decidindo tomar essa escolha que você sabe que vai ser desafiadora, mas é o melhor para você, escolha ela. Se possível, escolha ela. Que no começo vai ser difícil, mas o seu retorno depois vai ser muito melhor. Imagina se eu tivesse continuado no direito por medo de sair. Nossa, minha vida ia estar completamente diferente hoje, completamente. Então, é isso, é a gente olhar para os nossos medos, não velar eles com procrastinação e ir atrás do que importa, dentro da sua realidade, dentro do que faz sentido para você, dentro do que é possível para você. Mas não deixa de olhar para as suas vontades, para os seus desejos, para quem você é. Porque quanto mais a gente coloca as vontades dos outros, os desejos dos outros na nossa vida, mais a gente vai perdendo contato com a nossa essência. E é na nossa essência que mora a comunicação. E como vocês sabem, a gente fala muito aqui, a comunicação ela tá em tudo que você faz, em todas as partes da sua vida, na sua roupa, no seu rosto, na sua maquiagem, no que você come. Tudo tá comunicando alguma coisa.
Então perceba essas formas de comunicação ao seu redor, as pessoas que você anda, as pessoas que você se relaciona, as pessoas que você escolhe dar o poder de falarem algo sobre a sua vida. Escolha com cuidado, porque essas pessoas elas podem estar dominando a sua vida também de uma forma inconsciente. A terceira sabotagem muito comum é o diálogo interno negativo. E essa é, putz, a mais comum que eu vejo por aí entre os meus alunos, entre minhas amigas, meus amigos, é o diálogo interno negativo. Essa sabotagem, ela acredito que seja a pior também que você pode fazer com você mesmo. E eu, como uma virginiana, gente, acho que nunca falei isso aqui, né? Mas eu sou virginiana, então eu sou muito metódica e perfeccionista. Eu, como uma perfeccionista virginiana, escolho sempre fazer as coisas da maneira mais perfeita, coerente, correta e bem feitas o possível. Então, tudo que eu faço, eu gosto de fazer muito bem. Eu gosto de ser a melhor e eu gosto de fazer com 100% de dedicação e resultado. Eu também espero muito o resultado para fazer. Até o ponto em que eu entendi que isso não ia me levar a lugar nenhum. E o que eu estava me contando, as verdades que eu estava me contando, com o meu diálogo interno, ou elas iam me levar a ter um sucesso enorme, ou elas iam me levar a ter uma caída muito grande também. E aí ia ser mais difícil de me reerguer. Por muito tempo, nessa época do direito, acredito que eu tinha um diálogo interno bem, como eu posso dizer, bem, talvez até nocivo para mim mesma. Falando coisas de você não é boa o suficiente. De fato, eu não achava que eu era, até porque não era algo que me conectava, que eu me conectava com aquilo. Então, quando eu fui entendendo, quando eu fui me apropriando de mim mesma, aprofundando no autoconhecimento, entendendo o que eu gostava, como que eu gostava, aí que minha comunicação realmente teve uma mudança significativa. E tudo começou nesse diálogo interno. O que eu tô me contando? Eu lembro também uma época da minha vida assim que eu passei por uma situação difícil e eu ficava me contando um término difícil quando eu era mais nova e eu ficava repetindo para mim várias vezes na minha mente. Tudo acontece por um motivo e vai passar. Tudo acontece por um motivo e vai passar. Eu sei que é uma coisa besta, mas em 2 meses eu tava, tipo assim, voando, eu tava me sentindo muito bem, tava me sentindo forte, alegre. Na minha melhor fase, assim, daquela época, levando em consideração aquela época que eu era mais nova, tinha 18 anos, tinha acabado de entrar pra faculdade, 18, 17 anos, mais ou menos. Tinha acabado de entrar pra faculdade, ou tinha acabado de fazer 18. Tá, isso não importa. Mas enfim, eu era bem mais nova e eu lembro que eu fiquei me repetindo isso por 2 meses, 2 meses, isso se tornou realidade. Eu entendi o motivo do porquê aquela coisa tinha acontecido e passou. E foi muito bom. Eu nunca tinha me sentido tão conectada comigo mesma e foi de acordo com as verdades que eu estava me contando. Então, tudo que você se contar de negativo vai cada vez mais se tornando parte de quem você é. Então, vamos supor que você sempre fale: putz, eu não me comunico bem, a minha comunicação, ninguém presta atenção em mim. Quando eu falo, não me escutam. Eu tenho que falar mais rápido para que os outros possam acompanhar, senão eu vou perder a atenção do outro. Isso também é uma crença limitante, porque provavelmente você não está falando com conexão com você, então você fala mais rápido, de fato. Você não está tão conectado com aquilo que você está dizendo, então você não tem tanta propriedade para falar. E isso não fica tão magnético quanto poderia ficar. Esse é um ponto, tá? Mas esse não é o tema central do nosso vídeo de hoje. De qualquer forma, tudo que você se contar sobre você vai virando verdade aos poucos. Então, se já tem muito tempo que você fala, ah, eu não me comunico muito bem, ou ah, eu tenho muita dificuldade para falar, as pessoas não prestam atenção em mim. Se já tem muito tempo que você está se comunicando isso, eu não sou inteligente, eu não sou bonito, eu não sou várias coisas negativas, você vai tomar isso como verdade universal. Então, daqui a um ano, isso já vai ser sua verdade. Você não vai mais estar se repetindo, porque você já acredita nisso. Daqui a um mês, pode até ser mais curto o prazo. Assim como você tem o mesmo efeito quando você começa a se contar coisas boas. Então, eu sou um bom comunicador, mesmo que você não seja. É o famoso fake it till you make it. Então, você acredita naquilo, você falseia
aquilo com muita verdade, com muita crença. Você tá falando, vamos supor que você não é um bom comunicador e você vai começar a se falar, eu sou um bom comunicador. Tudo bem você ainda não ser, mas quanto mais você acreditar que a sua comunicação é boa, melhor sua comunicação vai ser, isso é um fato. Então, tudo bem, você ainda não se comunica muito bem, mas começa a acreditar que você se comunica bem. Começa a botar mais fé em você. Então, eu me comunico muito bem, as pessoas me escutam, as pessoas entendem com clareza o que eu quero dizer. Eu compreendo a minha essência, então eu consigo passar ela com mais verdade. Comece a se falar isso. Aos poucos, isso vai se tornando realidade, você vai ver a transformação na sua comunicação e na sua vida, sem você ter ido para técnicas específicas. Isso veio tudo do mental. Então a gente cocria a nossa realidade, o que você fala, o que você pensa, o que você consome, tudo vai virando parte de quem você é. Então, de novo, a gente volta para aquilo, toma cuidado com o que você consome, com o que está ao seu redor, porque isso vai ditar como são seus dias, como é sua rotina, como você está vivendo. E assim, óbvio, né? Tem muitos tipos de pessoas vivendo muitos desafios pelo mundo inteiro. A gente não vai entrar nesse mérito. Eu tô falando de uma forma bem generalizada para você entender que quanto mais coisas ruins você se falar, pior para você. Melhor que você vá se dizendo coisas boas e aos poucos você vai acreditando nisso. Eu sou inteligente, eu me comunico bem, eu chamo a atenção, eu sou magnético ou eu sou magnética. E por assim vai se falando as coisas. Eu tenho liberdade financeira, eu tenho dinheiro com abundância, eu tenho sucesso, tudo que você quiser. Vai se contando isso. Pelo menos acordou, faz essa meditação ativa de ir se falando as verdades que você quer acreditar. Antes de dormir também. Quanto mais você se falar, melhor, mas pegue esses 2 momentos do dia para usar e falar coisas boas sobre você mesmo. Todas essas sabotagens que eu falei agora, você pode estar impactando o seu futuro, atrasando seus negócios, atrasando o seu trabalho, atrasando a sua vida amorosa, tanto quanto a sua vida pessoal, financeira, com amigos, com família, em aulas. Você pode estar atrasando muita coisa na sua vida com essas sabotagens que eu trouxe aqui. Então, fique atento, perceba quais são as sabotagens que você traz para si mesmo e dê vazão a elas. Deixa que elas vão embora. Porque essas são as verdades que você contou, mas você pode contar novas verdades e acreditar nelas e torná-las realidade. Isso aqui não é papo de maluquice, não, é real. É testado, eu já testei, já validei esse processo 1000 vezes já. Sempre que eu quero alguma coisa, eu fico me repetindo, fico visualizando e ele de fato vem a acontecer. Mas você tem que acreditar. É aí que começa, é no que você acredita. Então, o que que você pode fazer? Eu dei essa ideia de você de manhã e à noite falar coisas positivas sobre você, que você quer alcançar, o que você quer ser, que você deseja modificar na sua vida. Outra coisa que você pode fazer é anotar também. Então, você vai identificar e anotar os seus pensamentos sabotadores, além das suas crenças limitantes. Quais são os pensamentos sabotadores que você tem sobre você mesmo? Segundo, faça uma reprogramação mental. Então, substitua suas crenças negativas por positivas. Eu tenho curso de meditação guiada aqui, onde tem reprogramação mental. Também dentro da minha mentoria eu faço uma reprogramação mental com os alunos, mas você pode também procurar aqui no YouTube reprogramações mentais, que eu acredito que devam ter boas e que vão te ajudar. Medita sobre isso, vai trocando as crenças. O eu não sou bom o suficiente para eu sou excelente, ou eu sou muito boa e eu sou o suficiente. Vai fazendo essas trocas de uma forma mais inconsciente, mais meditativa mesmo, porque no plano racional da coisa, no nosso consciente, às vezes a gente não consegue acessar esse lugar mais profundo. E a ação imediata que eu trago para vocês é essa, de se contar coisas boas no período da manhã e à noite, antes de dormir. Essa é a ação imediata para você já ir mudando o seu mindset desde hoje. E lembra, tudo é um processo que leva tempo. Não vai ser da noite para o dia, então tenha paciência, tenha calma e confie no processo. Daqui a uns meses você vai estar completamente diferente do que você está hoje, se você seguir essas dicas. Agora, se você realmente quer fazer essa reprogramação interna, quer se posicionar com firmeza, com autoridade, ter clareza no seu negócio e dobrar o seu faturamento do seu negócio, você que é empreendedor e empreendedora,
Comenta aqui, quero saber mais, clica no link que você vai receber um direcionamento para o WhatsApp e lá a gente vai conversar melhor sobre a minha mentoria Zaya, de expansão e crescimento de negócios. Beijo!